2022 está terminando. Foi o último ano da pandemia e as pessoas ainda costumavam ficar bastante dentro de casa. Então já dá para imaginar quais foram as maiores buscas na internet, não é mesmo? A política e o futebol dominaram as buscas do ano feitas no Brasil através do Google. E não é à toa, já que em 2022 foi ano de eleições e também de Copa do Mundo. A gente vê que o Brasil ele assume uma identidade de curiosidade mediante o que a mídia mostra na televisão e sobre os acontecimentos que estão permeando a vida diária, né? É interessante, a gente classifica 3 assuntos de conversa, né? Conversar sobre pessoas, sobre fatos e sobre ideias. E normalmente as pesquisas do Google, elas estão baseadas em pessoas e fatos. E é uma coisa que me assusta, porque a gente avança quando conversa sobre ideias. Então as pessoas estão mais interessadas em pessoas, em fatos. Então, número 1 aqui das buscas realizadas pelos brasileiros, eleições 2022. Já que a intenção de uma busca dessa é saber data e saber candidatos, né? Para poder comparar um com o outro, quem são, que cara que tem e que dia que vai rolar a eleição, né? Se o cara consegue dar uma fugida depois de ir para praia, né? Dias de calor, né? Além das principais buscas em geral, o Google também elencou as principais buscas realizadas pelos brasileiros em temas específicos, e como fazer determinada coisa, como trend no Instagram e pesquisas como benefícios da Caixa Econômica. Outra pesquisa de como fazer, cadastro do Auxílio Brasil, esse é interessante. Então, por meio de um aplicativo do CAD Único, o cidadão entra num pré-cadastro. Então, nesse cadastro prévio, ele vai fornecer informações pessoais de cada membro da família que vive na mesma residência que ele, para que se forme um panorama da situação familiar no qual ele se encontra. Então, como fazer empréstimos no Caixa Tem? O empréstimo pode ser feito 100% digital pelo aplicativo da Caixa, sem necessidade de ir pessoalmente na agência bancária. Então é só instalar o aplicativo do Caixa Tem no celular e procurar lá o empréstimo, está entre os ícones disponíveis. O que é maçonaria também esteve entre os itens mais pesquisados no Google em 2022. O que é maçonaria? Isso aconteceu de pintar como curiosidade porque o Bolsonaro apareceu discursando lá dentro de uma loja maçônica no Rio de Janeiro e aí todo mundo ficou curioso em saber como é que funciona a maçonaria. É uma sociedade discreta de membros que lá dentro não tem diferença e que seguem princípios de liberdade, democracia, igualdade, fraternidade e principalmente elevação intelectual. Então tem temas de diversas personalidades geraram esse tema de procura, né? Então a gente tem bastante maçom famoso, Luiz Gonzaga, da música popular brasileira, Thomas Jefferson, que é o terceiro presidente dos Estados Unidos, René Descartes, né, um filósofo francês. Pergunta para o Google o que é o OnlyFans. É uma rede social que permite que os criadores de conteúdo cobrem uma assinatura mensal para a gente poder acompanhar. Normalmente o pessoal do OnlyFans aí está mostrando conteúdo de imagem erótica, né? Não sei se tem mais que isso, porque também não participo. Teve pesquisas que eu considero, como comentei no começo, inteligente, pesquisas de crescimento, só que infelizmente muita pesquisa querendo saber sobre pessoas, né? A gente não avança para esse lado, a gente tem que conversar sobre ideias e não sobre pessoas, que é aí que a gente faz o nosso país ir para frente.